Boa noite. Pessoal, primeiro, antes de tecer algumas palavras aqui, eu até tinha escrito algumas coisas, mas resolvi deixar de lado, né, e falar com o coração. Talvez não sejam todas as palavras que eu queria dizer, mas saibam que são as mais verdadeiras palavras. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença e o ensinamento que tive desde a minha infância a todos esses ex-presidentes, ou melhor, eternos presidentes, Murilo, Joaquim me viu criança jogando peteca, né? Charlão, com quem eu fiz muita escola sim, né? Tive do lado dele, inclusive em um dos piores momentos do clube, que às vezes a gente não gosta de relembrar, mas é preciso porque a gente cresceu muito ali na pandemia, né? Lutamos muito pela reabertura do clube. Valdeir, Wagner, meus companheiros Antônio Carlos e Maurílio, e em nome dos quais eu cumprimento a todos vocês, diretores. Cumprimento os diretores, né, os seus acompanhantes, os amigos também que se fazem presentes aqui. E eu me sinto tão feliz da gente ter esse salão tão cheio, né, de toda a nossa equipe. Praticamente foram pouquíssimos por conta de outros compromissos que não puderam estar presentes. Então, muito obrigado a todos vocês. No convite que eu enviei a vocês, eu coloquei como uma reunião de encerramento da gestão 2023-2025. Mas hoje não é só uma reunião de encerramento, né? Hoje é um momento de agradecer, né, de ser grato, como o nosso presidente Wagner disse, inicialmente grato a Deus, né, por tudo o que fizemos, porque os ciclos do Maximin, eles são ciclos de gestão de mandato, mas o Maximin, ele sempre terá um ciclo eterno, porque o Maximin, ele tem que acontecer o tempo inteiro, né? O Maximin, ele é vivo, e talvez a gente aqui no nosso mundo, no norte de Minas, a gente não saiba o tamanho do Maximin lá fora. O Maximin é um dos clubes mais respeitados do Brasil, né? Com uma das estruturas mais bonitas e grandes do Brasil. E a gente só percebe isso quando a gente vai lá para fora e escuta dos outros clubes o quanto eles admiram o Maximin. A gente escuta de outras pessoas que não são associadas o quanto o Maximin é uma potência. E o Maximin realmente é uma potência. Posso dizer, inclusive, que é um patrimônio da cidade, né? É um patrimônio de Minas Gerais, é um patrimônio do Brasil. Então, como eu estava dizendo, é um momento de agradecimento. Então, eu sou de Wagner, a todos os conselheiros, antes que a gente saiba que existe uma instância sobre o Maximin, que é o Conselho Deliberativo. Ele está acima do presidente, e todas as regras, todos os motivos, caminhos, são decididos por esses homens, que são eleitos pelos associados, para decidir o melhor caminho do Maximin. Então, Wagner, aqui na sua pessoa, eu parabenizo e agradeço a todo o Conselho. Agradeço também a toda a diretoria executiva. O Maximin, ele não se faz sozinho. Não existe o Wellington sozinho. Eu agradeço muito, os elogios, mas eu não fiz nada sozinho. Jamais fiz nada sozinho. O Wellington esteve com uma diretoria competente em todas as áreas. Ele esteve apoiado por seus vice-presidentes, que a gente não tem nenhuma vaidade de cargo entre a gente, todo mundo decide conjuntamente, e aí a gente faz acontecer juntamente com os associados, e é assim que deve ser. Há 3 anos, realmente, Valdeir, a gente estava aqui há pouco, passou muito rápido, e eu fiz um compromisso aqui nesse salão de que a gente faria o melhor para o associado, em questão de qualidade, de infraestrutura, de eventos. E acho que nós, coletivamente, atingimos esse objetivo. A gente atingiu o objetivo de trazer o melhor para o associado. Vocês receberam aí uma revista, que muitos desses textos foram por mim escritos. Depois tenham o cuidado de ler, tá? Mas eu que escrevi vários desses textos. E esse título que está aí diz muito sobre nossa gestão, que é uma história de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Desde quando nasci, estou aqui. E ainda que muitos não nasceram aqui, mas todos pertencem a este lugar.
E vocês vão ler essa palavra pertencimento em vários trechos da revista. Pode até parecer repetitivo, mas tem uma intenção que é se sentir parte. E a partir do momento que todos se sentem parte, o Maximin, ele vira sucesso, ele vai evoluir, ele vai crescer, e nada pode parar o Maximin sem que exista o associado se sentindo parte, né? Se sentindo também quem faz o Maximin ser o que ele é hoje. Então eu particularmente, vocês sabem disso, eu me sinto parte do Maximin, eu tenho aqui como a extensão de minha casa, e independente de deixar um cargo agora, não era assim antes, não tinha o cargo de presidente, estou com o cargo de presidente, não estarei presidente, mas eu vou me sentir parte do Maximin e vou cuidar dele sempre. Sempre eu vou cuidar do Maximin como a extensão de minha casa. E é esse sentimento que todo associado deve ter, e eu acho que a gente trouxe isso muito para o Maximin. Esse sentimento de fazer parte, de estar presente. Isso reflete em vários aspectos, seja do ponto de vista de convivência, de grandes amigos que fazemos aqui, como do ponto de vista administrativo também, né? A partir do momento que vocês estão sendo parte, estão presentes, o clube ele se desenvolve administrativamente. Então, falando desse pertencimento, eu agradeço a todos vocês, diretores, levando em extensão esse agradecimento a todos os associados, porque vocês, diretores, foram escolhidos para representá-los e estão aqui hoje todos esses associados. O Maximin, ele respira, pulsa e vive em razão do associado. Então, muito obrigado a todos os associados pela confiança nessa gestão, de colocar nas nossas mãos esse trabalho tão árduo, mas ao mesmo tempo tão prazeroso, porque são todos homens voluntários, vocês são todos homens voluntários. A gente deixa as nossas casas, deixa nossas famílias para dedicar ao Maximin. E falando de família, eu não poderia deixar de agradecer a minha família que se faz presente, a minha esposa Cíntia, que se dedicou junto à diretoria social, a quem também agradeço muito, principalmente pelos trabalhos sociais que a gente desenvolveu, extrapolando os muros do Maximin, a gente ter noção de que o Maximin é uma associação, e a associação dá as mãos para ajudar os outros. E isso a gente fez, no limite que tentamos fazer, na extensão do que podíamos, a gente tentou ajudar quem estava lá fora, e eu posso dizer que nós conseguimos. Então eu parabenizo aqui minha esposa, Cíntia, por ter tomado a frente da diretoria. Muitos dos eventos que se tornaram um sucesso do Maximin foram ideias também dela. Então, muito obrigado, principalmente também por entender as minhas ausências dentro de casa, porque não é fácil. Eu estou aqui como presidente, tenho o escritório, tenho as universidades, agora inventei de fazer um doutorado, mas no final a gente sobrevive, porque a gente tem amigos que nos dão a mão e nos dão apoio para isso. Obrigado a meus pais, Manuel e Dalva. Aí lascou. A emoção tomou conta do presidente. Eu tinha prometido que não ia me emocionar, mas é difícil. Meu pai está aqui desde quando nasci, eu sempre digo isso, e se não fosse por ele, talvez eu não estava aqui à frente representando vocês. Então, muito obrigado por me ensinar tudo que eu sei hoje. E é isso. Minha irmã Tereza, meu cunhado Guilherme, que representa minha outra irmã que não pôde estar presente aqui hoje, mas também vocês são alicerces de minha vida. E minha garotinha Isabela, que até artista do clube se formou, ela que está fazendo os vídeos aí, nos eventos do clube, mas ao clube como ou mais do que eu me dedicava quando criança. Certa vez, presidente, eu virei para minha menina, antes disso, estava tendo um evento, vou contar essa história, no primeiro ano meu de mandato, um condomínio, para quem fosse melhor nesse evento. Aí ela virou para mim e falou assim: papai, o que é condomínio?
Eu falei, condomínio é aquele que todos nós pagamos para ajudar nas despesas do clube. Ela falou, então você não pode sortear isso não, porque todos têm que ajudar a contribuir para a administração do clube. E para ela eu falei assim, ô Bela, no clube, no futuro, o que você quer ser? Aí ela virou para mim e falou, eu vou ser presidente do clube. Gravem isso. Mas não na questão de ser presidente, mas na questão de cuidado mesmo. Da pessoa aí, que é minha filha, por quem eu acho que a gente deve fazer o Maximin. A gente tem que pensar o Maximin para gerações futuras e não para a gente. O Maximin, se quiser ter vida longa, ele precisa estar sendo preparado para as gerações futuras. Falando um pouco de amigos, né? Eu queria agradecer especificamente a Tony e Maurílio, né? Junto com o Charles, que eu já agradeci, mas que são apoios também, né? Tony, Maurílio e Charles, muitas das vezes em que a gente tem dúvida de algumas coisas, né, pela experiência, né, pelo convívio, né, Tony também já me conhece há mais de 20 anos, né, eu tive o prazer de ter um contato maior com o Maurílio a partir da gestão, mas são apoios, então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês do Maximin. E eu estou levando os amigos, né, o Maximin, ele me deu grandes amigos. Nesses 3 anos eu tive vários novos amigos que eu vou carregar para a vida toda. Eu não vou especificar o nome de cada um, né, mas agradeço, né, aliás, eu vou agradecer em nome de um aqui, que tinha muito tempo que ele me prometia estar aqui, que é o meu colega de faculdade, Dr. Bruno, delegado Claros, ele está aqui, né, mas ele é um dos apoios que eu tive na época da faculdade, a gente se apoiou muito, né, na faculdade, e hoje eu tenho os amigos do clube, a exemplo do amigo que eu tinha, né, o Dr. Bruno, lá na faculdade. Então, isso é bíblico, né? A Bíblia já dizia, né? Já diz, perdão, de que quem tem amigo tem tesouro, né? E eu estou saindo extremamente rico do Maximin. Falei demais, se eu fosse ler meu discurso ele era bem menor, né? Mas só para finalizar, é dizer que o ciclo de presidente, ele não é um ponto final, né? São vírgulas, foram várias vírgulas dali para cá, e a gente está apenas passando uma vírgula aqui para algo que vai continuar. E eu tenho certeza que pela experiência que ele tem, vai continuar ainda melhor. Eu tenho certeza que Charles ele vem para fazer uma gestão melhor das gestões que ele já teve, que foram brilhantes. Mas a gente tem segurança nisso, porque são homens de bem, são homens com responsabilidade e são homens que amam o Maximin. Então, Charles, eu desejo a você e junto com você, né, que a gente tenha, né, um novo ciclo, né, a partir dessa vírgula de sucesso. E eu finalizo novamente agradecendo a vocês, meus amigos, desejando um ótimo Natal, né, e desejando um ano também de muita prosperidade. Muito obrigado a todos.